Oiê, vamos falar de diálogo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, pra gente poder entender um pouquinho mais de Caio Fernando de Abreu e inclusive também do seu livro Morangos Mofados, a gente vai aqui hoje fazer um resumo a respeito do conto inaugural do livro, e também inclusive da parte que se chama O Mofo, chamado Diálogo. E lógico que as minhas anotações a respeito desse conto, mas também de todos os contos dentro do livro Morangos Mofados, você pode encontrar aqui no link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular, para você poder ver o que eu anotei a respeito de cada conto. Diálogo talvez seja uma parte muito bem-vinda para você, de você poder começar a ler Morangos Mofados, porque já te dá uma boa ideia do que você tem tanto da parte chamada O Mofo e inclusive do livro como completo. Porque a gente vai ter suas 2, 3 páginas, dependendo da edição que você está lendo, que você não vai tomar muito tempo, porque é nada mais nada menos do que uma conversa entre duas pessoas. E isso literalmente, porque a gente vai ter as demarcações de A e B, um conversando com o outro, então é bem rapidinho de você poder consumir. Mas ele também dá uma ideia muito boa do que você vai esperar, tanto na parte de O Mofo e também o que é de se esperar quando se fala de Morangos Mofados. O conto abre com uma dedicatória para Luiz Arthur Nunes. Nós vamos ter então 2 personagens, elas são demarcadas por A e B. Ao longo de todo o conto, nós vamos ter apenas a demarcação de A, 2 pontos, e o que fala, e B, 2 pontos, e o que vai ser dito. O A começa falando que ele considera B o seu companheiro. Nessa conversa, eles vão tentando entender o que um fala para o outro. Então ele vai falar que tem algo por trás do que ele está querendo dizer, enquanto o A repete que não. A partir do momento, o A vai achar que por ele querer tentar achar coisa que ele tá querendo achar por detrás do que ele tá querendo dizer, que o B não queria ser seu companheiro. O B não estava falando que era isso, mas que era outra coisa do que ele estava querendo dizer por trás das palavras ou do jeito e inclusive também de como que ele perguntava. O A vai dizer que ele não quer ser o companheiro, o B não diz que é exatamente isso e por conta disso, o conto vai terminar com, entre parênteses, ad infinitum, que é uma expressão do latim para poder falar que alguma coisa continua-se até o fim dos tempos sem terminar. E só para você poder ter uma noção então de como começa esse conto, eu quero que você perceba aqui como que a gente vai ter o início do conto, o diálogo, para você poder também se sentir convidado a você poder ler também. Vamos acompanhar comigo. Você é meu companheiro. Hein? Você é meu companheiro. Eu disse. O quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso. Tem alguma coisa atrás. Eu sinto. Não, não tem nada. Deixa de ser paranoico. Não é disso que eu estou falando. Então uma das coisas mais interessantes a respeito desse conto vai ser que existem várias transgressões comunicativas do que a gente pode identificar dentro desse conto. O que a gente vai ter é que inicialmente a gente vai ter o próprio título ser chamado como diálogo, só que esse diálogo nunca acontece, porque um não entende o que o outro está falando e muito menos um consegue falar o que realmente queria dizer para que o outro conseguisse se comunicar. Então esse diálogo realmente nunca acontece. De um outro ponto de vista, nós temos que de uma estrutura de conto, não há de fato uma forma do que a gente vai ter, da causa e da consequência. Os contos, eles costumam se desenrolar em uma história que a gente vai ter o que acontece e por que acontece e como acontece. Muito dificilmente a gente não tem isso, mas aqui a gente não tem nem sequer o nome das personagens, que talvez poderíamos deixar isso com uma coisa bem ok, que não seria um problema, mas pior, é uma conversa que não tem fim, porque ela não tem uma conclusão, porque a expressão do ad infinitum significa que o conto continuou até o fim dos tempos. Então, alguns pontos importantes que a gente pode identificar dentro desse conto seria o que talvez temos desse aqui diálogo que é nunca concretizado. A gente pode talvez colocar isso como reflexo da época, porque por ser da parte O Mofo, nós estamos falando dos preconceitos, do que a gente tem por trás da sociedade que cada vez mais não acredita no próximo. Então a gente perceber isso é uma parte intrínseca muito importante também dessa narrativa de conseguir identificar como que a gente tem que esse diálogo, como o simples ato de conversar e uma frase que é "você é meu companheiro", é impossível de se compreender.
dada a situação da época, companheiro poderia ser tanto uma pessoa que ela é no sentido amoroso, quanto também no sentido político. Só que por conta de você não ter essa comunicação muito clara, não se sabe exatamente o que a pessoa queria perguntar e nem o que a pessoa queria responder. E, inclusive, até mesmo se ela pergunta daquele jeito que a pessoa quer responder. Um outro ponto muito importante também desse conto é que, apesar de ser um conto, ele quebra toda a estrutura do que temos, tanto de narrativa quanto de estética de um conto. A gente precisa entender que Caio Fernando de Abreu, ele também é um transgressor do que a gente vai ter dos moldes. Não só pelo fato de ele ser um homossexual na época da ditadura militar abertamente, mas também dessa parte do que temos da escrita. Então nós temos um conto que ele não segue a estrutura narrativa de um conto e também não segue a estrutura estética de um conto de estrutura. Então é perceber que a gente tem sim uma forma intencional. Então nós temos até uma conversa que não chega em lugar nenhum de uma conversa, um conto que não tem uma estrutura de conto e nem estética de conto. Então é para poder perceber que um escritor, ele pode sim ter um amplo conhecimento de como que se faz as estruturas, mas é por conta de ter um conhecimento tão profundo que ele sabe como transgredir cada uma desses contos. E eu acho que essa parte do que temos da transgressão, tanto da estrutura, quanto também temos dos moldes e também do que se segue da narrativa, é uma parte muito interessante que se traz também, como no artigo científico de Luana Teixeira Porto, chamado Fragmentos e Diálogos, História e Intertextualidade no Conto de Caio Fernando Abreu, de perceber que o Caio Fernando de Abreu, ele tinha um projeto literário muito claro no sentido de utilizar todas as possibilidades da literatura com a manifestação não apenas literária e espiritual, social, histórica e cultural. Então, colocar essa parte do que temos do companheiro como uma forma de comunicação na época da ditadura militar, assim como temos companheiro no sentido amoroso, numa época que o amor era pouco se falado e pouco se também idealizado, assim como também a própria literatura, de transformar um diálogo que era uma peça mais teatral do que um conto, é perceber que a grandiosidade desse conto é você conseguir perceber como que existe uma dificuldade de você ter uma comunicação e que, inclusive, é colocada aqui como uma forma de se transgredir até mesmo essa estrutura de diálogo. Então é perceber que, apesar de ser um conto muito curtinho, muito breve, dá para fazer muitas análises e que muito provavelmente pode ter várias perguntas se esse livro é cobrado de você como leitura. Agora, o que eu achei desse conto? Eu achei um conto até que breve, é um conto que toma muito tempo, são 3 páginas, 4 páginas, mas é um conto que esse é o problema. Eu acho que você precisa estudar um pouquinho a mais, você precisa saber mais da história do Caio Fernando Abreu. Eu não consideraria ele como um conto que seria tão bom de começar. Eu acho que ele é bom de começar para você poder ler em sala de aula com outras pessoas, mas ele tem tanta coisa para analisar que eu não sei até que ponto esse benefício de ser tão curto ele tira os malefícios do que você tem que trazer alguma carga de você ter conhecimento anterior. Por exemplo, você conseguindo saber já depois do que eu falei desse resumo, fica muito mais fácil. Mas eu acho que tem outros contos que você não precisa ficar sabendo de tanta coisa de antemão ou que tem que estudar depois, que talvez esse conto vai caindo no seu ranking. Por exemplo, vão ter outros contos mais pra frente, como tem o do Pera, Uva, Maçã, que eu acho que talvez é muito mais interessante, ou Terça-feira Gorda, ou aqueles dois, que você não precisa saber de tanto. Eu acho que fica muito mais fácil você conseguir já ler o conto. Mas esse conto, eu acho que ele se traz do benefício da repetição. Então, quanto mais você lê, quanto mais você tem informação, e quanto mais você procura, maiores os benefícios de você ter lido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, a análise do conto, do que temos dentro do livro Morangos Mofados, chamado Diálogo. E aí, o que você achou desse conto? Você tá empolgado para ler os outros contos? Você ainda não terminou de ler o livro? O que você tá achando de Morangos Mofados? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você esteja estudando para você poder ler mais de Morangos Mofados, tem, inclusive, o meu vídeo anterior explicando sobre o cenário geral a respeito do livro Morangos Mofados, o contexto histórico, quais as coisas que você precisa prestar atenção, ou se não, se você estiver estudando mais a respeito de quais são os contos que você tem que ler dentro desse livro, tem essa playlist a qual eu estou explicando sobre cada um dos contos dentro de Morangos Mofados. Obviamente, esse vai ser o primeiro dentro de Morangos Mofados, e se você quiser já ler o próximo de Morangos Mofados, que vai ser depois de Diálogo, que se chama Os Sobreviventes, está aqui para você poder dar uma olhadinha nessa minha análise. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!